Estamos de volta ao vivo com o Mercado e Companhia para todo o Brasil e hoje a gente dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Todos os pré-candidatos que passaram por aqui tiveram o mesmo tempo. São 10 minutos no total que vão ser contabilizados em um relógio que vai aparecer na sua tela. Hoje nós recebemos ao vivo o pré-candidato pelo MDB, Henrique Meirelles. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com os telespectadores aí do Canal Rural. E é muito importante estarmos discutindo um pouco aí quais serão os rumos futuros para o agronegócio brasileiro, né, e a pecuária também, e ver exatamente quais são as soluções que de fato vão resolver os problemas e não apenas falatórios. Pois é, justamente esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com o senhor. Quais são as suas principais propostas para o agronegócio brasileiro? Antes de mais nada, o agronegócio enfrenta o gargalo da logística. Nós temos aí um problema da maior gravidade, que é a deficiência no Brasil, né? É dramático se ver o custo, em primeiro lugar, do transporte para o produtor, para o consumidor, e mesmo imagens de televisão com caminhões. Então, é o que eu digo, inclusive, para investidores internacionais que têm algum interesse ou estão discutindo investir ou não no Brasil, seja em rodovia, seja em ferrovia, portos ou até cabotagem. A má notícia é que nós temos visões na televisão de estradas cheias de buracos, cheias de problemas, caminhões às vezes tendo que sair da estrada. A boa notícia é que tem carga, tem demanda, tem uma fila enorme de caminhões e isso oferece grande oportunidade para investimento internacional. Isto é, investidores que verifiquem que tem demanda, isto é, o Brasil produz, tem carga a ser transportada e tem consumo. Portanto, existe sim retorno para investimento, seja em rodovia, seja em ferrovia, seja em cabotagem ou hidrovia também, que aí tem que existir certamente uma participação importante do governo, como nas ferrovias. A rodovia hoje pode ser totalmente privatizada e que há demanda e há investidores para isso. Mas tem um outro aspecto muito importante, né, para esses investimentos todos virem para o Brasil. É a segurança da política econômica, a segurança do governo, a segurança de leis que serão mantidas, contratos que serão respeitados. Tudo isso é que vai fazer com que os investimentos venham para o Brasil e nós possamos, de fato, resolver a questão do transporte, que é um dos grandes gargalos do agronegócio brasileiro. Isto, num ponto de vista fundamental, de custo. Além do mais, nós temos todas essas questões relacionadas à variação climática, etc., e a necessidade de melhorarmos muito as propostas para seguro, né? Isso é uma coisa que já tem sido muito discutida no Brasil, mas nós temos que ter agora, sim, políticas setoriais importantes, seja para regiões, por exemplo, do Centro-Oeste, seja para o Agreste, seja para o Sul. Cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade, inclusive de climática e clima e desastres naturais e outros problemas de safra. Então, nós temos que ter uma política para esses câmaras setoriais, serão muito importantes, visando implantar políticas adequadas para cada setor e cada segmento. Em última análise, é preciso gestão. Isso é que é importante, capacitação para olhar o problema e ouvir o setor. E o setor de cada área, de cada região no Brasil, e o governo tem que ter estrutura para definir, seja seguro, seja política ambiental, levando em conta, por exemplo, o impacto no ambiente, e não apenas o projeto, não apenas a implantação. Resumo, nós temos que ter bom senso, inteligência e participação do segmento, de maneira a que as políticas sejam bem elaboradas. Nós temos um plano bastante abrangente, esses são alguns dos detalhes ou das linhas gerais, mas existe todo um grupo de trabalho já avançando nisso, que temos certeza que o agronegócio brasileiro vai dar mais um salto. Houve o salto da tecnologia nas últimas décadas, tudo isso que permitiu toda essa expansão extraordinária do agronegócio brasileiro, que está brilhando hoje no mundo inteiro, mas tem muito mais a fazer.
Tem muito trabalho a ser feito para garantir essa continuidade. Bom, essa continuidade também depende de uma base sólida vinda de uma situação da macroeconomia, da economia do país. Essa foi uma das pautas que o senhor defendeu com muita veemência enquanto ministro da Fazenda do governo Temer. A minha pergunta é, o senhor vai defender a reforma da Previdência? Reformas são algumas das suas pautas principais para tentar consolidar um crescimento econômico do país? Não há dúvida, o Brasil precisa continuar com as reformas e garantir primeiro o que já foi feito. Por exemplo, a reforma trabalhista, é importante. Alguns candidatos falam de desmontar a reforma trabalhista para poder fazer aí um pouco de demagogia, mas é importante porque a reforma trabalhista permitiu, por exemplo, a queda da inflação, que já uma boa parte dessa queda da inflação no ano passado foi a mais baixa da história, já começa a ser resultado da reforma trabalhista, e os juros, que já caiu no Banco Central. Os bancos vão caindo mais devagar, mas é necessário manter com a reforma trabalhista. E talvez agora discutirmos com o setor a necessidade de uma reforma trabalhista também específica para o setor agrícola, mais adaptada aos negócios e às necessidades da cultura brasileira e da agropecuária. Portanto, tudo isso é fundamental. E a estabilidade da economia, a demanda, o consumo tem que estar crescendo constantemente, porque nós temos que ter uma demanda doméstica que garanta o básico. Nós temos um grande mercado consumidor, então isso é o base para a produção doméstica e ter um consumo também no Brasil. E, evidentemente, a exportação, então nós precisamos criar embaixadas e criar adidos agrícolas nos países mais importantes, especializados, que vêm, de fato, cada vez mais desempenhando um papel importante, defendendo as políticas brasileiras lá fora, as questões, por exemplo, fitossanitárias, etc., trazer práticas para o Brasil que abram mercados para o produto brasileiro. Ótimo. Nós temos 3 minutos e 55. Eu quero avançar para uma das perguntas que é de grande interesse também do nosso público, que tem a ver com o custo dos financiamentos agrícolas. Por que as taxas de juros para o crédito rural ainda são tão altas de acordo com os próprios questionamentos e críticas dos produtores? Existe aqui a necessidade exatamente de mantermos a estabilidade da economia que permita cada vez mais que caia o déficit público e, por exemplo, você mencionou a reforma da Previdência, além da reforma trabalhista, etc. É fundamental para que o déficit público caia, porque hoje o problema do Brasil é aquele onde os tributos são muito elevados, principalmente para outros setores da economia, mas, apesar disso, o déficit público é monumental, é muito alto. Nós tivemos um déficit em 2017 de cerca de 124 bilhões de reais. Esse ano, 159 é o que está previsto. Isso gera aumento de juros, isso gera aumento de risco para o país. Então, nós temos que baixar tudo isso. Para isso, a reforma da Previdência e outras reformas são fundamentais, inclusive para estabelecer maior segurança, né? E a reforma da Previdência, a presente proposta, não afeta o trabalhador rural, que é importante também. Portanto, tudo isso vai fazer com que o custo do crédito caia e, número um, porque cai o risco do país. Segundo, o governo tem mais recurso também para subsidiar. Bom, um outro assunto que chama muita atenção da nossa audiência é a segurança no campo. Quais são as suas propostas nesse sentido? Uma proposta importante, em geral, é a proposta do GPS, que cadastre todas as propriedades, cadastre todas as estradas, todas as vias de acesso e que cada vez mais a força pública esteja preparada para intervenção rápida, não só para a segurança, mas para a saúde também. E que cada vez mais nós tenhamos condições de atender o produtor rural na hora em que ele precisa. E nós temos que ter o restabelecimento no Brasil de uma coisa fundamental, o respeito à lei, o respeito à propriedade privada. E isso tem que ser uma garantia básica garantida pelo Estado. Isso nós não podemos estabelecer aqui a selvageria, que pode parecer uma boa solução no primeiro momento, cada um se defendendo, aí, criando milícias no campo. O problema das milícias é que nós já vimos em países vizinhos, você começa a ter milícias também das organizações criminosas. E também de outros tipos de movimentos ideológicos, etc. Então, nós começamos a entrar num processo quase que de guerra civil no país. Nós temos que entrar na outra direção.
O governo tem que garantir a ordem, tem que garantir a propriedade privada. Para isso tem que ter informações, inclusive usando tecnologia moderníssima e policiamento e mobilidade rápida. Em resumo, a segurança no campo é fundamental. Com a nossa vitória, nós vamos garantir a segurança do produtor, bem como a segurança urbana nas cidades. Bom, nós temos 45 segundos, eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. É um prazer enorme estar aqui. O Brasil cresceu muito nos 2 anos em que eu estive no Ministério da Fazenda, depois de uma recessão brutal. Quando eu estive no governo do presidente Lula, o país também cresceu. Eu tive 8 anos, aí a população pode sentir o resultado. Agora, no governo do presidente Temer, foi apenas 2 anos. O resultado já começou, mas a população ainda não sentiu. O importante é que agora, sendo eleito presidente, com 4 anos, aí sim, a agricultura vai bater novos e novos recordes, vamos ser, de fato, nos consolidar como os maiores produtores do mundo, e a população vai sentir o efeito do emprego e da renda e da inflação. Muito obrigada, Henrique Meirelles, pré-candidato pelo MDB, pela entrevista ao vivo. Lembrando que o Mercado e Companhia, o Canal Rural, está convidando os pré-candidatos à presidência da República para essas entrevistas durante o programa. A realização das entrevistas vai acontecer à medida que os pré-candidatos tenham agenda e disponibilidade para participar durante as edições ao vivo do programa. Lembro que todos vão ter os mesmos 10 minutos de tempo de duração. A gente segue no próximo bloco, vocês vão ver que o TSE pode decidir durante o recesso se torna o ex-presidente Lula inelegível. E ainda, o preço do milho, que já caiu quase R$10 em um mês, e a relação de troca na pecuária voltou a melhorar. É daqui a pouquinho, a gente volta em instantes, eu espero você.